O tema que eu coloquei para vocês, e a gente só fez uma introdução com conclusão, é como que a gente, como cristão, se comporta diante de uma situação de um regime totalitário. Tá? Essa foi a temática. E eu fui procurar quem é o teólogo que vivenciou isso daí historicamente, que foi um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Tá? Ele é um alemão que quer sempre ser teólogo, vem de uma família muito influente. O pai dele era o maior psiquiatra da Alemanha na época. A mãe dele era de uma tradição protestante enorme. O pai era pastor luterano, o avô era teólogo, então ele cresceu nesse ambiente. E com 12 anos ele falou assim, eu quero ser teólogo. Com 21 anos ele tinha feito o doutorado dele, só para vocês terem ideia. Então ele era um expoente dentro da teologia luterana. E, diferentemente da maioria dos teólogos, ele era cristão. Porque grande parte dos teólogos que vocês têm por aí, quando vocês vão ler, vocês falam, mas ele não é cristão. Um deles que os alunos acabaram de estudar no seminário, Paul Tillich, ele era muito questionável se ele era cristão. E aí vão outros, tá? O maior teólogo do Novo Testamento, o Bultmann, ele levava umas mensagens maravilhosas, sabia tudo do Novo Testamento. E uma vez ele foi questionado e falou assim, mas você não acredita em nada disso do que você está falando? E ele foi sincero, ele falou assim, eu não acredito mesmo, mas as pessoas que estão ouvindo acreditam. Então, vocês precisam tomar cuidado com teólogos, que tem muitos teólogos que são filósofos, que são humanistas e não são cristãos. O Bonhoeffer não, ele era cristão da gema, tá? Tanto que ele criou o conceito que a gente usa dentro das igrejas, que a gente nem sabe, que é a famosa graça barata, tá? Ele falava que a graça que Deus dá é algo muito sério que a gente tem que valorizar. Isso em 1930. Ele era tão firme nas convicções que quando Hitler montou o regime dele, ele convocou as igrejas cristãs da época, as igrejas luteranas, para montar uma igreja nazista. E a igreja foi. 98% das igrejas luteranas se tornaram igrejas submissas ao Estado. Seguiram o que o nazismo seguia, tá? E Bonhoeffer não. Bonhoeffer estava nos Estados Unidos dando curso, dando aula. Ele era um cristão que procurava um avivamento. Aí ele tinha ouvido falar das igrejas do Harlem. Quem sabe o que é Harlem? É o bairro negro lá americano, né? E que o pessoal cantava aquelas músicas gospel, que todo mundo ficava maravilhado. Ele falou assim, lá deve ter ação do Espírito Santo. E ele foi lá para conhecer. Ele foi lá para conhecer e foi para dar aula nas universidades, porque ele era alguém bem preparado. Ele era um Paulo da época, só para vocês terem ideia. E a conclusão das igrejas do Harlem foi interessante. Ele falou, a alegria está cheia, Bíblia não tem nenhuma. Essa foi a conclusão dele. Então, ele mesmo apontava que tinha que ter um equilíbrio entre a parte da escritura e a parte espiritual. Esse é o Bonhoeffer de verdade. Não é o Bonhoeffer que muitos falam que ele era a favor do feminismo, ele nem sabe o que era feminismo na época. Era a favor do homossexualismo. Ele não existia praticamente. Então esse é o Bonhoeffer. E ele sente incomodado que a Alemanha está indo para o mau caminho, os pastores aderem ao governo nazista, não tem nada a ver com o Brasil, né? Nada a ver com o Brasil. E nesse sentido, ele volta para a Alemanha. Ele não precisava. Ele volta para a Alemanha, monta uma denominação dentro da sua denominação, voltada ao cristianismo, monta um seminário para a formação de pastores que não tem influência nazista. Esse seminário gigantesco, tinha uns 10 alunos, só para vocês terem ideia, tá? E como ele falava de valores e éticas cristãs que são normalmente contrárias a qualquer regime totalitarista, a Gestapo foi lá e pegou ele. E ele fica 2 anos preso na cadeia, na Gestapo,
e até que ele é enforcado pelo regime nazista uma semana antes de terminar. E ele faz uma série de autoquestionamentos. E é muito interessante porque ele fala como que a gente, como cristão, deve se portar com o governo. Como que a gente deve se situar nesse posicionamento? A primeira conclusão que ele fala é bem interessante, é difícil entender. Ele fala que a Bíblia não fala de governo. A Bíblia fala de autoridade. E é interessante porque eu li isso e fiquei refletindo, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Que não tem importância a forma de governo. Você pode ter um governo democrático, você pode ter um governo parlamentarista, você pode ter um governo totalitário, você pode ter um governo monárquico, você pode ter um governo capicomunista, como a gente está vendo agora na Rússia e na China. Só que a gente tem que lembrar sempre o seguinte: alguns pontos que devem ser importantes para distinguir se esse governo pode ser encarado pelo cristão como correto. E outra coisa, nós não devemos esquecer que o nosso governo é o reino universal de Deus e não aquele que fica no Brás, tá? O reino universal de Deus no aspecto futuro, quando Jesus vem e implanta o seu reino. Mas ele coloca, olha, você como cristão sempre tem que manter os seus valores. Quais são os valores? O que a Escritura diz. E do ponto de vista geral, sociológico, você deve identificar um governo com as seguintes características. Vocês encontram nesse livro, que ele nunca escreveu, ele só escrevia pequenas cartas e o pessoal juntou, chama Ética, tá? Porque ele começa um capítulo muito bom falando sobre a ética cristã frente à ética do mundo, e depois tem um monte de carta e você vai pegando sobre assuntos. Ele fala que um regime é melhor, ele não fala nem ideal, é melhor para a igreja, é melhor para a comunidade cristã, e ele aborda também o tema que não existe cristianismo sem igreja. Então, esse conceito de eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, não existe para ele, e não existe dentro da Escritura também, tá? Ele fala que um regime melhor, um governo melhor, é quando a pessoa reconhece quem está no governo, a autoridade, e que ele tem um processo de representação de uma autoridade que é divinamente dada. Então, o que acontece? Quando um governante fala, eu sou Deus, ele está eliminando uma autoridade representativa de Deus, tá? Não quer dizer que Deus homologou o que ele está fazendo, mas a figura, a personalidade de uma autoridade governamental segue o que Deus quer como princípio. E como princípio sempre é separação de governo e igreja. Ele fala isso, a Igreja Batista, pelo menos, fala isso também. Então, o primeiro aspecto é que reconhece que o governo, a autoridade, reconhece a existência de uma autoridade divina, tá? Depois, ele fala que esse governo segue de maneira rigorosa a justiça. O que tem na justiça, o que tem declarado, ele não transgride. E a gente tem, porque a Constituição foi feita, sempre o homem seguiu regras de prática de justiça. A lei do Antigo Testamento, 613 itens, que é também, além de ser ética, moral, ela é uma legislação ao povo, ela incorpora elementos que você encontra em outras sociedades. Os faraós, o Egito tinha uma lei. O Império Romano tinha duas leis. Tinha a lei para o romano e para o não romano. Isso que é interessante. Mas o que ele fala é que um governo é aquele que não transgride as leis, não modifica as leis, não dá o jeitinho para a lei, não solta pessoas por motivos que a lei não encontra,
não prende pessoas com atitudes que não são previstas na lei, tá? Cuidado, porque isso a gente já viu diversas vezes. Dentro da história, então, dentro da história do comunismo primitivo, que não existe mais, ou do castrismo, existia a famosa situação de atos antirrevolucionários. Alguém sabe o que é o ato antirrevolucionário? Ninguém sabia. Mas a gente tinha, por exemplo, aqui a irmã está usando amarelo. Essa cor é antirrevolucionária, vai ficar presa. Então se criavam leis. Aí você vai falar assim, tem alguma coisa a ver com esse negócio de antidemocrático? É absolutamente igual. A história se repete, tá? Depois ele falava, primeira coisa, um governo que a gente deve considerar menos ruim seria aquele que segue a justiça, não altera a justiça ao seu prazer. O segundo aspecto, preserva o direito da família e do trabalho, tá? Segundo a orientação de Deus. Isso foi escrito em 1943. Segundo, não impede a pregação do evangelho. E olha que ele era luterano, hein? E em segundo lugar, é que ele não coloca nenhum aspecto contra a igreja. Então você vê que esses princípios de Bonhoeffer são aplicáveis sempre. E sempre devem considerar que não existe governo ideal. Existe governo que você considera, esse é frontalmente contra o cristianismo, e esse ainda se propõe a seguir algumas coisas do cristianismo. Alguma pergunta sobre isso? Que agora a gente vai entrar no biblicismo. Isso foi o que a gente viu semana passada. Tá? Tudo bem? Ninguém entendeu nada? Não? Ok. A gente viu um versículo só, que era Colossenses 2,15. Tá? Colossenses 2,15 tem um problema na nossa tradução. E dá uma interpretação diferente. Eu vou ser sincero, eu não sabia disso, tá? Colossenses 2,15, na versão que eu peguei, está escrito assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Alguém tem uma versão diferente? Na cruz. Hã? Na cruz, tudo bem. Mas, fora disso... A NVI é muito heterogênea, só para vocês entenderem. A NVI, dependendo quem traduziu, traduziu bem. Quem depois traduziu outra, então vocês têm, por exemplo, o Zé, que participou, ele traduzia bem literalmente. Aí o outro traduzia, ele dava a interpretação da denominação dele. Caracteristicamente, a gente considera principados e potestades como seres celestiais, não é isso? Não é. Aí a ideia é de principados e autoridades. As traduções inglesas seguem isso facinho, todas elas, tá? A ideia é que Jesus Cristo, ele expõe as autoridades quando ele é submetido a julgamento. Quem são as autoridades que julgam Jesus? Você tem duas autoridades que submetem ele. Você tem uma autoridade judaica, tá? Tanto religiosa como civil. Por quê? Porque não são somente os rabinos e fariseus que querem que ele seja morto, mas também os príncipes. Também toda a autoridade que já existe. Por quê? Porque eles se sentem ameaçados. Eles se sentem ameaçados porque Herodes era judeu? Não, ele era edomita. Ele estava lá e num cargo que não lhe cabia, tá? E ele não poderia estar lá porque ele não era judeu. Mas naquela época também já tinha urna
eletrônica, tá vendo só? Então, cuidado, porque esse negócio de legitimidade no cargo não é uma situação que é novidade, tá? Só que não quer dizer que Jesus se contrapôs a isso. Ele não se contrapôs. E ao mesmo tempo é interessante que dentro do grupo dos 12 tinha alguém que se contrapunha de maneira armada, que era um sicário. O que era o sicário? Um revolucionário. E alguém que andava com espada, faca, que era proibido, tá? Esse negócio da lei do desarmamento, na época já tinha, tá? Não tem novidade nenhuma. Lembra da famoso grupo que se chamava Os Filisteus? Lembram deles? Tá? Nome bonito, né? Os filisteus dominaram séculos Israel. Eles montaram 10 cidades no mar. Eles não eram da região, eles eram provavelmente da ilha de Creta. Eles vieram e eles tinham armas. E eles tinham armas de ferro. Enquanto que os judeus da época, que a gente tem um grande nome de um juiz da época que se chamava, quem lembra? Um que matava um monte de gente. Sansão. Ele era forte, ele era um guerreiro, tá? Ele fazia artes marciais, né? Ele era alguém que matou um monte de filisteu. E o filisteu estava com armas de ferro e os judeus tinham armas de bronze. Então tinha uma diferença tecnológica enorme. E os filisteus, que de tonto não tinham nada, criaram uma lei de desarmamento. Ninguém poderia ter arma. Os poucos instrumentos de ferro que eles tinham eram controlados para a agricultura. Então, quando você vê a história, você vê que a história se repete. Por que que os pais da independência, os pais do governo americano, que eram absolutamente brilhantes, colocaram num dos itens da Constituição deles, que são poucos, acho que são 6 itens, 11 itens, é um negócio assim, é bem pequenininho, colocou que pode andar armado, pode ter arma. Por que que eles puseram isso? Alguém sabe? Está lá na Constituição. Eu acho que ter fuzil é exagerado, mas lá está escrito que faz parte da liberdade do cidadão americano ter arma. Os democratas são contra. Mas por que que os pais do governo americano, da República Americana, da democracia americana colocaram ter armas? Por quê? A defesa. Defesa de quem? Eles têm exército, é um exército poderoso de ditaduras. Então, por quê? Porque se tiver uma ditadura lá, o pessoal está armado. Eu não conheço o Texas, tá? Mas o pessoal brinca que no Texas todo mundo anda armado. E se alguém entrar no banco para fazer um assalto no Texas, tá perdido. Por quê? Porque até velhinha de 80 anos pega e tira um revólver contra o cara. Então, sem considerar os excessos, que eu acho que o americano também é doido, tá? Mas essa ideia de desarmamento não é nova. Um dos países mais armados do mundo da Europa, qual que é? Quem sabe? Que tem uma formação inicial muito protestante, muito bem dirigida, e que foi um dos berços da reforma protestante. Hoje absolutamente não tem nada. Qual que é? A Suíça. A Suíça, todo mundo tem um fuzil em casa e tem um conjuntinho de bala. Por quê? Porque é para defesa. Defesa de invasores, não é defesa interna, tá? Colossenses 2,15. Ah, sicário? Sicário é um termo técnico para um terrorista da época de Jesus. Porque o pessoal não está sabendo quem é. Ah, e quem é o sicário?
Ah, quem cortou a orelha de quem? Tá? Ele era um sicário. E é interessante porque o grupo de Jesus, o grupo dos 12, era um grupo muito heterogêneo, tá? Você tinha de tudo lá. Você tinha gente que era da elite, você tinha gente que era muito rico, você tinha gente que era terrorista, você tinha gente até que era petista. O que era petista lá? Judas! Exatamente, gostava de grana, tá? Então, literalmente, a gente tinha pessoas diferentes. Esse é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado na igreja. Na igreja, às vezes a gente quer ser muito seletivo. Não, na igreja é interessante que você tenha pessoas de diferentes níveis, diferentes profissões, diferentes maturidades, diferentes problemas. Não, a igreja não pode ser discriminatória. A igreja tem que ser santa, em termos de valores, mas ela tem que estar de portas abertas, tá? Então, Pedro era um sicário, ele era um terrorista, tá? Ele pregava a luta armada contra quem? Os romanos. Então, ele era um sicário, tá? E Jesus, qual é a reprimenda que ele faz sobre isso? A única reprimenda que ele faz, qual que é? Aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. É uma opção que você faz. Então, você tem que saber que se você tomar essa decisão, você pode morrer, tá? Mas ele não foi contra, deixe de ser sicário, seja paz e amor. Não, ele respeitou até o que ele se propunha, tá? Jesus não falou para ele, joga a tua espada fora. Comigo é tudo amor. Ele não fala isso, tá? Vamos continuar. E despojando os principados, vamos traduzir certo, e autoridades o expôs publicamente, ele está certo aí, uma das poucas vezes acho que ela está certa, e deles triunfou em si mesmo, tá? Ele expõe as autoridades, ele expõe que as autoridades estavam erradas, eles expõem que as autoridades nem sempre estão certas, tá? Por quê? Porque ele foi julgado pelos príncipes judeus, que eram as autoridades civis, foi julgado pelos sacerdotes, foi julgado pelos fariseus, e como eles não tinham autoridade para matar, eles tinham polícia própria, mas eles não podiam matar. Eles levaram para Pôncio Pilatos para que os romanos o executassem. Essa é a história. Por isso que eles levam para os romanos, porque eles não têm autonomia de aplicar a sentença de morte. Eles não têm sentença nenhuma aplicável. E aí eles vão para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, qual a conclusão que ele faz quando é apresentado o julgamento para ele? O que ele faz? O que ele fala? Não vejo culpa dele. Não vejo culpa. Ele não fere as leis. As leis romanas ele não está ferindo. E aí o pessoal judeu fala, ele quer ser rei de Israel. Ah, isso é balela. Então, Pôncio Pilatos, você é um traidor do Império Romano? Olha o que eles falam. Aí Pôncio Pilatos se vê acuado. Então, vou ter que cumprir o que vocês querem. Quando ele dá a chicotada, quando ele faz aquilo, a pessoa tem uma interpretação errada. Ele está querendo dar uma punição para evitar a morte. Ele não consegue. Porque os judeus querem matá-lo. E matar em primeiro lugar. Ah, porque ele se identifica como Messias? Cuidado, hein? Isso é uma justificativa. Eles querem matá-lo porque eles estão com medo de perder o poder. O poder religioso e o poder civil. Então, Jesus expõe os principados, as autoridades menores e o próprio governo que tem lá, porque fala, um justo morreu e ressuscitou. O pessoal está festivo, né? É melhor fechar. Ok, vamos ler Romanos 13, tá? Dá tempo. Que eu estou dando a fase bíblica. Eu falei primeiro
quais as conclusões que Bonhoeffer falou, tá? Bonhoeffer falou citando um monte de versículos. Ele não fez um tratado de sociologia. Romanos 13, de 1 a 7. Alguém leu primeiro? Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tá, essa é a NVI. Lê outra versão. Toda alma será sujeita às autoridades superiores. Porque... Tá, alguém tem sem ser autoridade? Potestade. Tem versão em português que vai estar escrito potestade superior. Tem algum sentido? Não. Então é autoridade do mesmo jeito. Toda alma, significa que eu devo ser sujeito do ponto de vista de alma, é isso? É isso que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Do ponto de vista social? Não. Toda alma esteja sujeita a autoridade superior. A gente precisa entender bem. Por quê? Porque às vezes as palavras têm um sentido literal, às vezes têm sentido figurado. Qual o sentido figurado aplicado aqui? A pessoa, só isso. Aí você vai chegar ao tricotomista e vai falar assim, não, mas é somente a parte da alma que tem que estar sujeita. A parte física, não. A parte espiritual, não. Cuidado, tá? Cuidado, porque a literatura bíblica, ela é rica e ela tem muitas figuras de linguagem. Toda pessoa, a gente mantém alma, porque a palavra é alma mesmo, tá? Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Significa que nós não devemos ser pessoas que não aceitem o ambiente que a gente vive de autoridade. Porque não a autoridade que não veio de Deus e as autoridades que foram ordenadas por Deus, tá? O 2, porque quem resiste à autoridade resiste à ordem de Deus. E aí tem um problema. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de anarquia. Então a gente deve se submeter às autoridades pelo princípio de organização estruturada. Nós não devemos ser contra as leis. Você deve pagar imposto? Deve andar do lado direito da pista na rodovia? Deve. Deve dar pisca quando você muda de faixa? Deve. Deve cumprir serviço militar? Deve. Deve ser um cumpridor das normas das autoridades, tá? Cuidado, porque isso daí foi uma grande discussão no nazismo. Você deve cumprir todos os indicativos do nazismo? Não. Ué, mas Paulo está falando que a gente deve ser submisso. Só que em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos, é uma ideia de autoridade até maior, e lembra que a escritura ela tem uma sistemática, ou seja, você tem que somar ideias, e o pensamento hebraico é diferente do pensamento grego, porque 1 mais 1 no pensamento grego é 2, e acabou. No pensamento hebraico, 1 mais 1 continua sendo 1 mais 1, tá? Atos 5:9, porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 5:29. O que eu falei? 5:9. 5:29, desculpa, aqui está certo. Então, literalmente, existem regras e normas que a gente não deve seguir, tá? Aí é o princípio da resistência cristã. Então, quando tiver alguma norma, alguma lei que é contra a ética e a moral cristã, você deve, eu sou cristão. Aí não tem jeito, tá? O versículo 3 de Romanos 13, porque os magistrados ou juízes não são temor para boas obras, mas para as más. Queres
Tu, pois, não temer a autoridade, faze bem. Faze o bem e terás louvor dela. Então, fala que a gente deve ser cumpridor das leis, desde que não se oponham às leis de Deus, tá? Porque ela é ministro de Deus para teu bem, versículo 4, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo. Esse é um grande problema para as pessoas da época. Pagar ou não pagar tributo? Porque os tributos do Império Romano eram muito pesados. Se calcula que se pagava 60% de imposto na época. E qual era o serviço que o Império Romano fornecia como governo? Qual era? Qual que era? Ele oferecia saúde? Oferecia? Oferecia educação? Oferecia comida? Não, oferecia pão e circo, é outra coisa. Mas ele não oferecia comida. A única coisa que ele oferecia? Segurança. O Império Romano é conhecido por ter feito a Pax Romana, tá? Então, um dos fatores que propiciou o desenvolvimento do cristianismo e a propagação dele é considerado a famosa segurança romana, a Pax Romana. Por quê? Porque o pessoal podia circular. Se fosse assaltado, o que acontecia? Vinha uma tropa romana e, se fosse não romano, cortava a barba aqui. Se fosse romano, cortava o dedinho. Não cortava dedo, eu estou brincando. Mas aí ia ser preso. Tinha uma diferença das leis, tá? Eles tinham uma lei para o cidadão romano e uma lei para o não cidadão romano. Por isso que Paulo, quando apanha para valer, ele fala, vocês estão me batendo? Eu sou romano. Aí eles assustam. Nós aplicamos a lei errada, entendeu? Nós vamos ser punidos, porque eles seguiam a lei dentro do Império Romano, tá? Ele termina no 7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra, tá? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados, por castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Aqui Paulo está falando para a população de Roma, população cristã, que eles têm que seguir as normas do Império Romano, porque eles estão se convertendo e estão ficando meio desconfiados. Olha, mas como é que a gente faz com esse pessoal? Nós devemos entrar na desobediência civil? E Paulo está falando que não. Eles têm que seguir as leis do Império Romano. A gente vai seguir as leis que vão ser aplicadas, sim, desde que não se confrontem com as normas e a ética de Deus, tá? Só para terminar, a última que eles estão que eles estão planejando é fazer uma PEC sobre se um senador ou um deputado cometer um ato antidemocrático, ele pode ser cassado, tá? Então, eles estão para provar isso daí. Então, a gente está a caminho para um regime que mais se aproxima de um regime totalitário do que um regime democrático. E a gente deve, como cristão, continuar pagando imposto, continuar obedecendo as leis, não dar motivo para nos acusarem de nada, só que a gente tem que manter os nossos valores éticos e morais. Isso vai dar problema? Provavelmente sim, tá? Como deu na Alemanha nazista, que os cristãos foram perseguidos porque não aceitavam chamar Hitler de
Führer, tá? De senhor, porque eles tinham um senhor, tá? Alguma pergunta? Quem vai determinar o que é antidemocrático? Quem vai ajudar vocês o que é? Num regime ditatorial, quem indica o que é um ato antirrevolucionário ou não? Qualquer autoridade. Qualquer autoridade pode falar, porque é um termo genérico, tá? Então, simplesmente está fazendo uma adaptação. O regime castrista, o regime leninista, falava em ato antirrevolucionário. Você é contra a revolução. A coisa chegou ao cúmulo que Mao Tse Tung falava que usar óculos era antirrevolucionário, tá? Você ter livros em casa era antirrevolucionário. Hitler fez a mesma coisa. Hitler, ele queimava livros em praça pública, tá? Por quê? Porque você passa a não obedecer uma lei geral. Você cria a lei de acordo com a sua necessidade e conformidade. Traficante fica preso no Brasil? Não, não fica. Na custódia ele é liberado. Agora, se você cometer um ato antidemocrático, então a orientação que eu dou, não cometam atos antidemocráticos, mesmo não sabendo o que significa isso, tá? Não cometam isso, tá? Alguma pergunta? Não?